Qualquer um que esteja familiarizado com as Sagradas Escrituras já pôde perceber que a Bíblia é repleta de poesias. As metáforas são uma constante no texto bíblico, e não raras vezes as mensagens contidas nelas não são tão claras para a maioria dos leitores. Por exemplo, em Jeremias capítulo 23, versículo 29, o profeta escreveu: "Não é a minha palavra como fogo?", pergunta o Senhor, "e como um martelo que despedaça a rocha?" Bem, de fato é um versículo tão poético quanto profundo, mas o que significa? O que Jeremias quis dizer ao comparar a palavra de Deus com um martelo que despedaça a rocha? Seria a rocha os corações endurecidos que passam a reconhecer a Deus e fazer a sua vontade? Pode ser. Mas os rabinos vão além. O Talmud, que é a coletânea de tratados da tradição judaica, traz uma interpretação bastante interessante sobre esse versículo. No Tratado Talmúdico de Sanhedrin 34a, nos é dito que, assim como devido ao golpe do martelo sobre a rocha, saem voando do mesmo lugar várias faíscas, da mesma forma um único versículo pode ser interpretado de muitas maneiras. Isso é bastante esclarecedor e ao mesmo tempo curioso, pois está de acordo com os evangelhos, uma vez que alguns críticos do Novo Testamento afirmam que os evangelistas citaram versículos fora do contexto. Por exemplo, devido à perseguição por parte de Herodes, José levou Maria e Jesus para se refugiarem no Egito, e após a morte do tirano, é dito em Mateus capítulo 2, versículo 15, o seguinte: "E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho." Mateus cita Oséias capítulo 11, versículo 1. No entanto, o versículo se refere aos israelitas, e não ao Messias, pois lá está escrito: "Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho." Então devemos nos perguntar: Mateus se enganou? Claro que não. Como a tradição judaica deixa claro, um mesmo verso pode ter várias interpretações. Portanto, ele apenas interpretou Oséias, revelando-nos mais uma pequena faísca do esplendor da palavra de Deus.